Pessoal, vamos resolver o exercício 2.5. Mostre que em regime senoidal, para regiões sem fontes, não, 2.5. Regiões sem fontes, ou seja, não tem carga, não tem densidade de corrente, não tem corrente. Ou seja, como a gente viu no exercício anterior, seria o caso de ondas, vácuo, né? Mostre que em regime senoidal, né? Regime senoidal, ou seja, a gente pode usar as equações de Maxwell na forma fasorial, então, certo? Todas as variáveis, nesse caso, devem vibrar senoidalmente, regime senoidal. Mostre que, em regime senoidal, sem fontes, as duas equações de Maxwell utilizando a divergência podem ser demonstradas a partir das duas equações envolvendo o rotacional. Certo? Ou seja, vamos fazer o seguinte, já que é harmônico temporal, é senoidal, a gente pode trabalhar com fasor vetor. No caso aqui o fasor, né, o ρ, né? As equações de Maxwell vão ficar assim, ó. Rotacional de H igual a J. J é igual a zero. Não tem J. Mais dd dt. Só que na forma harmônico temporal, a derivada é o J ômega. Estão lembrados? J ômega d. Bom, a outra equação divergente de B igual a zero. A outra, rotacional de E, não pode esquecer o pontinho. Bom, rotacional de E igual a menos dB dt, mas no caso de regime senoidal, com fasor vetor, bota o pontinho lá em cima, menos dB dt, a derivada, já vimos, J ômega. B. Então, menos dB dt fica assim, para a derivada menos J ômega. Divergente de D, pontinho, fasor igual a ρ. Só que o ρ é igual a zero, não tem carga. Certo? Então, nós temos as equações de Maxwell, como no exercício 2.4, por causa de ondas, né? Só que aqui eu reescrevi elas na forma harmônico-temporal, com fasores. Sem problema, né? Ele pede o seguinte, né? Mostre que, nesse caso, nós podemos deduzir as equações com divergente a partir das equações com rotacional. É isso que ele quer dizer. Vamos pegar essa primeira equação aqui em cima, certo? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar divergente nela dos dois lados. Divergente do rotacional de H igual a divergente de J ômega D. Certo? Bom, divergente de rotacional, eu coloquei rotacional de H igual a J ômega D. Né? Rotacional de H igual a dd dt. Divergente de rotacional de qualquer vetor dá sempre zero. Né? Inclusive do fasor vetor, claro. Dá zero. Beleza. Aqui o J ômega é uma constante. Divergentes são derivadas em relação a x, y e z, né? No espaço. J ômega é uma constante, eu posso passar para frente, sem problema nenhum. Divergente de D. Ora, como se J ômega é uma constante, então, se isso aqui é uma constante, o único jeito dessa equação dar zero é se o divergente de D é igual a zero. Certo? Portanto, chegamos na última equação. Então, a partir da primeira, a gente chega na última. Significa que a gente não precisa usar a última, certo? Então, essa daqui não precisa ser usada. Né? Fica implícita na primeira. Bom, agora vamos aplicar o divergente na terceira equação de Maxwell. Tá? Divergente
do rotacional de E, fasor, né? Pontinho em cima, igual a divergente de menos J ômega, aqui está faltando um pontinho no B lá em cima, né? B. De novo, divergente rotacional é zero. Divergentes são derivadas em relação a x, y e z. J é uma constante e ômega também. Passa para frente aqui, menos J ômega. Isso é uma constante. Tudo vibra com ômega, né? Então vai ser um H0 cosseno de ômega t, um E0 cosseno de ômega t. Na verdade, a gente vai ver que depois que precisa ter um x, ou um y, ou um z, para poder satisfazer as equações, né? Como a gente demonstrou no exercício anterior. Tá? Mas aqui, ó, isso aqui é constante, passa para frente. Então, divergente de B. Bom, se J ômega é uma constante, então divergente de B igual a zero. Né? Se isso aqui é uma constante, né? E com o jeito isso aqui dá zero, é divergente de B sendo igual a zero também. Né? Claro, por que isso acontece? Porque no regime harmônico temporal, o campo magnético varia senoidalmente, então ele tem derivada. O campo elétrico também varia senoidalmente, ele também tem derivada em relação ao tempo. Né? A derivada qual é? O J ômega. Né? Por isso que isso aqui, na verdade, é a derivada. Existe a derivada sempre. Né? Como existe a derivada sempre, o único jeito de essa equação aqui dar zero é o divergente D sendo igual a zero e aqui divergente B igual a zero. Significa o seguinte, no caso de ondas, pessoal, a gente não precisa resolver as 4 equações de Maxwell. Né? A gente pode resolver só as equações com rotacional. Note que eu usei aqui, para provar, as equações na forma harmônico-temporal, com fasores. Certo? Mas, mesmo que eu use as equações, se o campo for senoidal, os campos forem senoidais, eu posso usar as equações no domínio do tempo sem problema. Né? Desde que eu tenha esse caso, ρ igual a zero e J igual a zero. Ou seja, eu poderia usar a equação para o caso geral, com vetores. Sim, né? E né? Então, quando a gente tem um caso de ondas, a gente só precisa resolver essas duas equações. Quando o enunciado do problema diz isso aqui, ó, não tem ρ, não tem J, e se for harmônico temporal, se for senoidal, para esse caso que é senoidal, que é para o caso senoidal que nós conseguimos escrever as equações na forma de fasor vetor, ou seja, harmônico temporal, e nessa forma a gente consegue demonstrar que realmente não precisa usar as duas equações com divergente. Então, acaba a gente tendo que usar as duas equações com rotacional. O campo elétrico cria o magnético rotacional, o magnético variável cria o elétrico rotacional, o elétrico variável cria o magnético rotacional e a onda vai se propagando. Obrigado.